Seguindo aqui com o Morning Show, novembro, para quem não sabe, é um mês voltado para orientação sobre o câncer de próstata. E orientar os ouvintes é a nossa missão agora nos próximos minutos do programa. Para tanto, a gente convocou aqui para os estúdios do Morning Show um dos maiores especialistas na doença, o médico oncologista Fernando Maluf, que é fundador do Instituto Vencer o Câncer e colaborador da Jovem Pan. Doutor Maluf, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Morning Show. Obrigado, é um prazer falar com você e com todo o time aqui do Morning Show. Vamos lá, olha, pra gente começar aí, eu sei que quando o tumor tá no estágio aí inicial, né, as taxas de cura são maiores que 90%, né? É um dado estatístico esse. Mas do universo total, a primeira pergunta que eu te lanço, doutor Maluf, é a seguinte: do universo total de pacientes, quantos por cento consegue pegar a doença logo no começo, fazer o diagnóstico precoce, né? Então a gente tem que separar em dois grandes grupos. As pessoas que vão ao médico para fazer o rastreamento, que é o famoso PSA com o exame de sangue e o exame do toque retal. É importante falar que eles se complementam. Tem casos que são diagnosticados por um ou por outro, ou às vezes só pelos dois em conjunto. Quer dizer, na verdade, quem faz o diagnóstico não é nem o PSA nem o toque, é a biópsia que faz o diagnóstico. E tem aquele outro grupo que não é os homens que vão ao médico regularmente, são aquelas pessoas que vão ao médico por um sintoma por câncer de próstata. Sim. Do primeiro grupo de pessoas, que é o que a gente, na verdade, gostaria, que é o mundo ideal, de cada 10 casos, por volta de 8,5 a 9, a doença está localizada na região prostática. No segundo grupo, Sim. de cada 10 casos, menos do que a metade a doença está localizada na próstata. E obviamente, como você falou, quando a doença está localizada na próstata, a chance de cura é uma das mais altas que existem na medicina em relação a qualquer outro tumor, outras doenças que não são malignas, como hipertensão, diabetes. Mas para aquele outro grupo que foi diagnosticado pelos sintomas da doença, que é o que a gente não gostaria de ver, mas a gente vê muito ainda no país, aí as chances de cura elas caem bastante. Eu lhe faço mais uma pergunta aqui antes de passar para os meus companheiros de bancada, que diz respeito aos dados aqui referentes ao Brasil, né? Segundo o Instituto Nacional do Câncer, são 61.200 novos casos da doença por ano só aqui no Brasil. Os números aqui no país são muito altos se a gente compara com os números de países desenvolvidos, europeus e da América do Norte, por exemplo. Os nossos números são intermediários, eles são menores do que nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, basicamente porque a obesidade, a dieta, além da questão da idade e da raça e da história familiar, são fatores importantes para a doença. E a dieta do homem ocidental, e nesse sentido a dieta americanizada que vem se permeando no país, ela ainda não é tão frequente quanto é nos Estados Unidos. Então lá nos Estados Unidos, câncer de próstata é uma doença até mais frequente do que no país. Por outro lado, no Japão, é muito raro o câncer de próstata, é mais comum o câncer de estômago. Mas independente do Brasil ter uma incidência intermediária, ou seja, de cada 6 homens no país, um vai ter a doença em algum momento da vida, a mortalidade do homem brasileiro com câncer de próstata é da ordem de 2 a 3 vezes maior do que do homem americano. Uhum. E não é porque o tumor do brasileiro é geneticamente pior, porque biologicamente é mais agressivo. É porque, infelizmente, no país, as chances de diagnóstico precoce, pela falta do rastreamento Sim. populacional, leva ao diagnóstico muito mais tardio do que do homem americano. Fala, Paulinha. Tem uma pergunta. O meu marido tem 40 anos. E daí ele faz os exames lá dele. E ele sempre vem com essa assim, tipo... Não, meu PSA tá bom. Resumindo, nunca fez o exame de toque até hoje. Essa é uma desculpinha, porque você falou que são os dois associados. A partir de que idade é essencial que se faça o de toque? Ou existe isso? Ah, não, o PSA tá tudo bem, então não precisa. É real isso daí ou é papinho? É papinho. Na verdade, 40 anos é uma idade muito precoce. A gente recomenda só avaliação a partir dos 40 anos a 45, para quem tem um histórico familiar, com pelo menos um parente de primeiro grau com a doença, ou seja, um pai, Sim. um irmão, um avô. Ou, né, para alguns indivíduos de raça negra, que têm genes que fazem começar a doença mais cedo e mais agressiva. Para o resto da população, a idade ideal é a partir dos 50 anos de idade. Isso é feito, outra vez, por esses dois exames. Mas é muito interessante
Nós tivemos um caso recente, uma pessoa muito próxima nossa, que o PSA era normal, mas no toque retal foi visto um nódulo endurecido, que é uma característica suspeita. Isso levou a uma ressonância que é sempre feita antes da biópsia para guiar melhor, como se fosse um míssil teleguiado para biopsiar a área correta. Biópsia, e era um tumor super agressivo que produzia pouco PSA. Porque as pessoas não sabem que tem tumores que são tão agressivos que o PSA não é produzido de modo importante no sangue. Então, esse indivíduo, esse querido paciente, ele foi curado e salvo pelo toque. Porque se fosse pelo PSA, o tumor ia ganhar proporções enormes, ia dar a metástase, que são as células que viajam para outros órgãos, no caso os ossos, e ele ia perder chance de cura e ter uma sobrevida curta. Olha aí, você que nos ouve e que dá desculpinha como o Arthur, marido da Paulinha, para ficar bem claro, um exame não exclui o outro. Os dois atuam em conjunto para que o diagnóstico seja feito precocemente e que as chances de cura sejam aumentadas e da ordem aí dos 90 e tanto por cento, como a gente colocou aqui. Fala, Tonho, olha. Doutor, vou te fazer uma pergunta básica, que é, qual a função da próstata no corpo e por que o câncer masculino tem preferência em se alojar na próstata? Decorre dessa função? É uma boa pergunta. A próstata, primeiro, era do tamanho de uma noz. E à medida que o homem envelhece, a partir dos 50 anos, ela vai aumentando o que é chamado de hiperplasia benigna prostática, que todo homem, a partir de 50 anos, vai ter ao longo da vida. E os sintomas são parecidos até com câncer, o que confunde um pouquinho, né? Dificuldade para esvaziar a bexiga, jato de urina fraco, urinar várias vezes, acordar à noite para urinar muitas vezes. Só um detalhe, teve o emblemático caso do presidente Temer, né, que foi hospitalizado por conta dessa questão, né? De uma hiperplasia benigna de próstata. E a hiperplasia benigna de próstata, ele não vira câncer. É benigno, não vira maligno. Quer dizer, a pessoa pode ter um câncer num tecido normal, mas não que esse tumor benigno vai virar um dia um câncer. Por outro lado, a próstata tem uma função, na verdade, muito pequena em relação a outros órgãos do corpo. Ela ajuda a produzir o líquido que se mistura com o espermatozoide que vem do testículo, passa pelo ducto deferente, que leva então o espermatozoide até a região das vesículas seminais e próstata. Então ela produz proteínas para nutrir esse líquido que tem o espermatozoide. Essa é a única função da glândula prostática, mais nada. Ou seja, então não é, por exemplo, um órgão importante como é um fígado, um pulmão, um coração. A relação, desculpa, aproveitando a carona, a relação da frequência sexual, por exemplo, com isso, porque entendendo aí, se entendo certo o que o senhor disse, a produção, né, do espermatozoide ou desse líquido que auxilia como veículo, né, para o espermatozoide, conforme é produzido em escala maior, ele diminui ou aumenta a incidência de próstata ou não tem absolutamente nada a ver? Não, realmente não tem nada a ver, mas essa é uma ótima pergunta, porque é uma das perguntas mais frequentes. Se a atividade sexual aumenta a incidência de câncer de próstata, a resposta é não. Ou se para quem já teve câncer de próstata, se ter relação sexual pode aumentar o risco de uma reincidência. A resposta também é não. Então, dos fatores de risco, os mais importantes, outra vez, idade. Esse é um câncer raríssimo em pessoas muito jovens, exceto em pessoas que talvez tenham um histórico familiar muito importante, como pai, irmãos, 2 irmãos, pai e avô. Síndromes genéticas, tipo Angelina Jolie, que é uma síndrome genética que na mulher causa câncer de mama e de ovário, e no homem câncer de mama e de próstata. Raríssimo, mas acontece. Raça, como eu falei, os negros têm mais câncer de próstata e eles são mais agressivos. Obesidade, sedentarismo e dieta são fatores bem importantes da doença. Aliás, o obeso com câncer de próstata geralmente tem um tumor mais agressivo do que uma pessoa não obesa com câncer de próstata também. Ô doutor, a gente lê por aí, às vezes, estudo dando conta do seguinte: homens que se masturbam 3, 4 vezes por semana têm X vezes menos risco de ter câncer de próstata. Já vi estudo assim. O que tem de realidade nesse tipo de dado? Não tem. Na verdade, isso não tem nenhuma relação, como também não tem relação à vasectomia. Suspeitava-se no passado que vasectomia tinha uma chance maior de câncer de próstata, e a resposta é realmente não tem uma associação. E uma coisa que se tentou também, fora os exames preventivos de PSA e toque retal, foi medicações para tentar evitar câncer de próstata.
E, na verdade, essas medicações, elas evitaram cânceres muito bobinhos, mas não os piores. Então, elas não são usadas também de rotina. Mas é importante notar que, de cada 10 casos diagnosticados, pelo menos 3 ou 4, a gente não deve fazer nada como opção primeira de tratamento. Eu sei que parece estranho a gente diagnosticar um câncer e falar, nós vamos só observá-lo. Mas tem casos, outra vez, 30% a 40%, que são tumores tão de baixa agressividade, tão indolentes, que é seguro um segmento próximo, através de exames de sangue, exames de toque retal, exames de imagem, rebiópsia, e você pode nunca precisar tratar aquele homem, ou talvez postergar um tratamento, seja cirurgia ou radioterapia, em 10, 15 anos, sem nenhum prejuízo nesse atraso em relação à chance de cura. Mas o fato é que você só consegue oferecer essa estratégia para 40% dos homens se você diagnosticar o caso e souber todas as características que aquele homem tem. Fala, Vini. Doutor, com relação ao exame para a prevenção do câncer, ainda existe muito preconceito, e esse preconceito vem de onde? Da falta de informação? Eu acho que é uma questão puramente cultural, né? E o que eu falo que homem que é homem não é o homem que tem medo de um toque retal. Homem que é homem que se preocupa com si e se preocupa com a família que ele em parte é responsável. Se preocupa com o seu parceiro, com sua parceira, com seus amigos, com a sua família, com seus filhos. Esse é o ponto mais importante. Isso para mim que é o senso de ser homem. E esse é um ponto importante que vem melhorando no país. Porque o toque retal não atrapalha em nada a masculinidade de alguém. Ele faz parte de um exame físico, que nem olhar, por exemplo, as amígdalas, examinar o ouvido, não muda nada. É um exame praticamente indolor, demora 7 segundos, tá certo? E é um exame, como eu falei para a Paulinha, que pode salvar vidas, junto com o exame do PSA. Então eu acho que esse preconceito ele vem caindo, ele ainda é importante, mas a função nossa de médico e de vocês é realmente mostrar que isso faz parte de um exame como outros exames que a pessoa se submete. Olha aqui, doutor Maluf, a gente convidou os ouvintes para ilustrar nossa conversa aqui a mandarem relatos, perguntas. Aqui a gente tem um relato de um ouvinte que participa aqui da nossa programação. Vamos ouvir. Olá, pessoal da PAN. Aqui é Anderson, daqui de São Paulo. Sobre essa campanha do Novembro Azul, eu queria deixar um relato aqui. Tem uns 3 anos que eu, infelizmente, perdi um parente muito querido, que era um vô da minha família. A gente chamava ele de tio Cido. Ele, infelizmente, por ignorância, ele nunca quis fazer o exame de próstata, né? E, infelizmente, o quadro dele evoluiu a um ponto muito crítico. Acho que não cabe entrar em detalhes, porque chega a ser desagradável comentar aqui de manhã cedo, logo nesse depoimento. Mas veio a falecer, né? Já tem 3 anos que a gente não tem mais a presença dele aqui na família. E eu acho que vale a pena só pedir, comentar que os homens não tenham esse preconceito de querer fazer o exame, porque é uma prevenção, é um cuidado que é necessário e que no fim das contas, por ignorância ou não, quem paga o preço é sempre a gente mesmo. É isso. Exatamente o que o senhor falou, né? A preocupação com a família também, né? E a ignorância, né? Que leva o sujeito a subestimar uma questão tão importante, né? Por conta de um preconceito, por conta de um pensamento tolo, né? Agora... Cara, só um comentário que é importante. Quando a gente fala pro homem, o homem vai ao médico 8 vezes menos do que a mulher. E o homem brasileiro vive quase 1 década menos do que a mulher. Em parte, talvez seja referido ao menor disciplina, melhor cuidado com si mesmo, com o seu corpo, porque o homem tende a ser aquele ser infalível, né, imbatível, que não vai ficar doente nunca, né, que ele está blindado de tudo. Um ponto importante é que eu, como médico, eu falo que o médico não cuida só da próstata, o médico cuida do ser humano, né, da alma e do corpo. Quando o homem vai ao médico, ele não vai, né, e não vai ser só avaliado da próstata. O médico vai ouvir o coração dele, o pulmão, vai checar o açúcar, o colesterol, a pressão. Então, na verdade, o homem pode morrer de outras tantas causas.
é que se o homem não for ao médico, essas outras causas também ficam super descobertas. Sim. Então a ida ao médico é importante, não é só para uma avaliação pontual da próstata, é para avaliar o todo e a gente prevenir mortes desnecessárias que poderiam ser de modo super simples e prático, resolvidas assim, em questão assim de pouquíssimo tempo. Uhum. Pensando aí no começo da sua fala, quando você diz aí e menciona alguns fatores, né, importantes, no caso da ocorrência do câncer de próstata, como obesidade, né, além da predisposição genética, então o senhor citou a questão da alimentação e comparou ali, colocou à frente dois modelos de alimentação, por exemplo, dos Estados Unidos e o do Japão de um outro lado. É claro que em linhas gerais todo mundo sabe, olha, tenho que fazer esportes, não posso viver uma vida sedentária, tenho que me alimentar bem. Mas em termos práticos, com relação ao que a gente coloca para dentro do nosso corpo, o que a gente deve observar? Então, esse é um ponto importante. Essa parte da dieta é uma parte que a gente se apaixona, mas tem dados científicos muito sólidos nessa doença. Eu vou dar um exemplo. Tem um estudo com 146 pacientes, onde o grupo foi dividido em 2. Todos tinham câncer localizado, que estavam sendo submetidos só à observação no primeiro momento. Um grupo tomou um comprimido que tinha 4 substâncias naturais que contém uma substância chamada polifenol. Romã, chá verde, brócoli, né, que é uma outra coisa importante também, e açafrão, tá? Famosa cúrcuma. Uhum. O outro grupo, nada. A chance desse grupo que tomou esses 2 comprimidos por dia de precisar de um procedimento cirúrgico ou radioterápico foi 3 vezes menor. Ou seja, isso mostra que tem um impacto importante nessa doença a questão de alimentação, por exemplo, baseada em 4 dessas substâncias que contêm polifenol. Tem vários estudos em ratos mostrando que se você injeta ou faz uma dieta rica no rato em gordura e açúcar, o tumor cresce de modo muito mais importante. A reincidência é maior. Então a dieta, ela tem um componente como obesidade importantíssimo no câncer de próstata e na verdade em todos os tumores praticamente. A gente sabe que hoje a dieta, fora o cigarro, é o segundo fator de maior risco de câncer no mundo, dieta e obesidade. Uhum. Então a gente está tentando conscientizar as pessoas, só que também não é tão simples, porque quem tem um hábito de 10, 20, 30 anos é difícil desarmar e retroceder para um ponto importante. Eu acho que uma outra questão importante é a questão que, infelizmente, tem gente que vai fazer tudo certinho e vai ter uma reincidência da doença, ou a doença vai ser diagnosticada de modo avançado. Mas essa é a doença, Edgar, que mais avançou em termos de tratamento de todos os tumores que eu conheço. Então esse tumor, ele se alimenta de hormônio, né? Uhum. Então o primeiro tratamento é você diminuir o hormônio do corpo, quando a doença já está muito avançada. Você tenta matar a célula por falta de comida. Mas ela é esperta, ela vai ganhando o mecanismo de tentar se alimentar de outra coisa além do hormônio masculino. E nesse sentido, hoje, nós temos medicações mais novas hormonais, imunoterápicas, radioterápicas que são feitas na veia, que grudam no osso e jogam radiação para matar o tumor, que avançaram muito a doença. E esse é um ponto importante porque eu tenho pacientes, como outros colegas também, que têm uma doença muito avançada, cuja sobrevida era curtíssima e que hoje permanecem vivos por 5, 10, 15, 20 anos. Ou seja, uma doença crônica que nem diabetes e hipertensão, sendo que essas duas não assustariam tanto quanto o câncer de próstata. Uhum. Doutor, tem um amigo que morreu aos 70 e poucos anos com câncer de próstata e ele teve um tratamento e ficou a minha dúvida, agora eu te faço a pergunta, em que era colocado hormônio feminino nele. Por quê, doutor? É boa pergunta. Ele recebeu uma substância chamada diestilbestrol, que é um estrógeno. O estrógeno tem 2 ações. Ele tem um ataque direto na célula prostática, ele é um antagonista dessa célula e ele também inibe a produção do cérebro para o testículo da produção de tumor. Mas esse diestilbestrol, que é um estrógeno, é uma droga muito antiga, então ele já não é mais usado de rotina. Hoje em dia nós temos 2 medicações novas, né? Uma chamada abiraterona e uma chamada enzalutamida, que são medicações muito mais potentes, mais eficazes, que aumenta a sobrevivência, a qualidade de vida e com baixíssimos efeitos colaterais. Então essas 2 medicações mudaram o cenário da doença avançada, como também vem mudando as medicações radioativas. Não aquela radioterapia que é de fora para dentro, é que você injeta na veia e ela gruda no osso, que é o local que essa doença mais gosta de caminhar quando ela chega na circulação sanguínea.
Bom, a gente está conversando aqui com o oncologista Dr. Fernando Maluf sobre o câncer de próstata. O senhor já falou um pouco desses tratamentos mais avançados aí, mas quais são os riscos mais temidos pelos homens, né? A gente tem aí 2 que são recorrentes quando se fala disso, né? É a incontinência urinária e a impotência. Eles são altos ou baixos esses riscos? Qual é a realidade aí frente aos números que a gente vem apresentando aqui na nossa conversa, doutor? É ótima pergunta. E essa pergunta ela é fantástica porque, na verdade, um dos motivos que o homem não vai ao médico para avaliar a questão da próstata é por causa daquele conceito, quem procura acha. E o quem procura acha está implícito, acha e eu vou ter problemas dos efeitos colaterais. E, na verdade, o que a gente sabe hoje é que as técnicas evoluíram muito. A gente tem, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Urologia que divulga isso com grande propriedade da parte cirúrgica. A cirurgia hoje melhorou muito, não só a cirurgia aberta, mas robótica, que vem ganhando espaço no país inteiro. E hoje as chances de incontinência grave, ou seja, perda de urina, que você tenha que usar 1 ou 2 absorventes por dia, ela é menor em boas mãos do que 6 a 7%. Então não é que é zero. Para os 6 a 7% tem tratamento. Tem pequenas cirurgias que você contém a urina de forma completa. Sim. Impotência, o número é mais alto. Ele é de 20% a 60%. Por quê? Porque muita gente já estava relativamente impotente antes do diagnóstico. Lembrar que essa doença não é doença de meninos de 20 anos. É doença de homens de média 65 a 70 anos, que já talvez tenham um grau de impotência. Então essa chance é maior. E a radioterapia, uma chance pequena de inflamação da bexiga ou do reto é de 3%. Então os efeitos colaterais existem, pelo amor de Deus, não estamos aqui escondendo eles. Mas eles são muito menores do que a gente sabia ou percebia e eles são muito mais tratáveis do que a gente achava. Dr. Maluf, o senhor está sempre participando de congressos internacionais e tal. Nessas viagens que o senhor faz, qual a coisa que o senhor viu de mais alvissareira, assim, que possa, em relação ao combate ao câncer, algo que não possa se efetivar agora, não é essa questão, mas daqui a alguns anos, o que pode acontecer aí em relação ao combate ao câncer, até em termos de cura, o que tem de novidade? Eu participei esse ano de um consenso chamado Consenso de St. Gallen, que é um consenso mundial de especialistas para discutir aspectos do dia a dia e novas direções. E o ponto mais importante dessas novas direções é que a gente está entendendo, a gente já sabia, mas não conseguia caracterizar tão bem, que cada tumor é como se fosse uma identidade individual. Ou seja, uma impressão digital, cada um tem a sua, ela não é transferível, ela não é idêntica. Nesse sentido, a gente está começando a caracterizar os tumores de forma única. Ou seja, o câncer de próstata de um homem é distinto do câncer de próstata de outro homem, não só pela característica no microscópio, mas pelas características genéticas e moleculares. E entendendo essa caracterização toda, hoje se desenvolve não só plataformas para prognosticar melhor quem precisa ou não de tratamento e qual é o melhor tratamento, mas qual é a melhor droga para cada tipo de paciente. Porque o que a gente não quer é dar um remédio que não vai funcionar. Nós estamos perdendo tempo, efeitos colaterais aparecem e perdendo dinheiro, gastando desnecessariamente. A gente quer dar um remédio que seja o que o americano fala, one shot, one kill. Uma bala na agulha, mata o tumor e resolve. Isso ainda não é a realidade, não é para a maioria, mas isso já vem avançando de forma muito importante em termos de escolher a melhor droga para cada paciente e, mais importante, qual é o teste melhor para escolher o melhor tratamento. Eu vou dar um exemplo. Hoje a gente pede testes genéticos que vão me dizer se eu ajudo o paciente não fazendo nada ou se eu preciso fazer alguma coisa naquele momento. Dr. Maluf, queria agradecê-lo, o médico oncologista Fernando Maluf, conversando com a gente aqui sobre câncer de próstata em pleno novembro azul aqui no Morning Show. Obrigado, doutor, que é fundador do Instituto Vencer o Câncer e colaborador aqui da rádio da Rede Jovem Pan. Obrigado, doutor Fernando. Obrigado a você, a todo o teu time, e eu convido os ouvintes a entrarem no portal do www.vencerocâncer.org.br para todas as informações que a gente possa prover. Muito obrigado. Maravilha. Vamos lá, abrindo espaço aqui no Morning Show agora para nossa companheira da Jovem Pan, Denise Campos de Toledo.